Você já parou para pensar se as coisas que você gosta de fazer na sua rotina, você realmente gosta de fazer ou é algo que você só faz porque traz engajamento? Bom, a questão é que nós seres humanos, involuntariamente, nós precisamos nos sentir pertencente a algo, ter aquela sensação de familiaridade. Você quer um exemplo? Não é muito bom quando você encontra algum amigo ou está fazendo parte de algum grupo, tanto presencial ou em alguma rede social, de coisas em comum, de gostos em comum com você? É uma sensação muito boa, uma sensação de familiaridade, você está sendo pertencente a algo, isso é algo bom. Mas em contrapartida, é péssimo quando você está conversando com pessoas ou faz parte de algum grupo social que parece que eles não estão falando a sua língua. Você começa a ter aquela sensação de não pertencimento e você começa a se sentir excluído daquele grupo. E isso involuntariamente, de forma sutil, esse medo involuntário que nós temos, pode fazer a gente adaptar situações do nosso cotidiano que não é porque a gente gosta, mas é que nós fomos induzidos a gostar. Bom, nesse vídeo eu quero refletir com você como a internet pode estar matando aos poucos a sua identidade e com certeza a dopamina barata e o senso de engajamento e pertencimento pode estar sendo responsável por isso. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar conversas como essa. E eu já quero aqui começar esse vídeo com uma pergunta. Se você quiser, pause esse vídeo, mas eu quero que você pense agora. Quais são as atividades que você faz no seu dia a dia? Que você tem na sua rotina. Se você não tem nenhuma atividade, se sua vida é só trabalho e responsabilidade, você está no ponto crítico. Então eu te aconselho a urgentemente já procurar um hobby para fazer, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. Mas agora pega as atividades que você faz no seu dia a dia. Essas atividades, elas funcionam muito bem quando você posta, traz engajamento, ou são atividades que você faz que se você postar não tem engajamento? Quero que você pare e pense. Se a resposta for não, se as atividades que você faz no seu cotidiano não é algo que traz muito engajamento ou não traz tanta visibilidade, possivelmente é algo sincero que você gosta de fazer. E se a resposta for sim, você só faz ou geralmente faz, não porque dá engajamento, mas coincidentemente traz engajamento, pode ser que você tenha sido induzido a isso. Bom, nesse vídeo eu não quero falar que o engajamento ou a internet é algo ruim. Eu só quero refletir com você como seu gosto pode ter sido induzido, ou talvez não. Ou talvez você só goste de fazer algo que agora está no hype do momento ou no engajamento do momento. A questão é que a internet trouxe muitas coisas boas. Ela deu voz, ela deu acesso e criou oportunidades reais. Por exemplo, se você mora no interior de cidade e você tem algum hobby que não é visto, que as pessoas não fazem, que é difícil de encontrar. Quando você começa a postar na internet, você tem a oportunidade de conversar com pessoas e se conectar com pessoas que presencialmente, talvez localmente, você não teria como, mas ao longo da internet você consegue encontrar de uma outra cidade, você consegue encontrar de um outro país, ou até mesmo no mesmo país, mas de lugares distantes. A questão é que nós conseguimos afunilar pessoas num nicho que presencialmente seria difícil e na internet a gente consegue achar. É muito bom quando a gente tem essa sensação de, por exemplo, nossa, eu gosto de fazer algum hobby que é muito nichado. Por exemplo, se você gosta, sei lá, de fazer artesanato. Aqui onde eu moro é muito difícil encontrar pessoas que gostam de fazer artesanato. Mas na internet você consegue achar mais pessoas. E isso é ótimo. Entretanto, tem um outro lado da história. A cultura e o senso comum, ele sempre moldou nossas opiniões e nossos gostos. Isso é muito comum. Por exemplo, se a gente for reparar, quantas roupas aí entram e saem da moda, mas não é porque a roupa por si só é bonita ou feia, mas é porque o senso comum começa a colocar aquilo como algo bom ou algo ruim. E eu não estou dizendo que a sociedade e a cultura é de tudo ruim, porque se a gente for pegar que a gente só tem acesso à informação pelas coisas que nos são apresentadas, se a sociedade, de alguma maneira, está te apresentando informações, está te apresentando algumas atividades, está te apresentando alguns hobbies, é um meio de você conhecer. Isso não é de tudo ruim. Isso te dá a oportunidade de você saber se você gosta ou não. Por exemplo, aulas de música. É algo que não é muito comum de você ver em interiores. Eu sou professor de música, como você pode ver no meu cenário, mas eu reconheço que interiores de cidade, culturalmente, não é tão visto, né? Não é tão presente assim.
Então, muitas pessoas não sabem nem se gosta ou não, porque não foi apresentadas a ela, elas não tiveram oportunidade de saber se gosta ou não. Agora tem muita coisa no senso comum que é apresentada e a pessoa muitas vezes ela não sei se ela gosta de verdade, ela só faz porque ela não quer ficar por fora do hype. Você quer ter uma noção? Por exemplo, o morango do amor, que ficou muito em alta aí esses tempos. Quantas pessoas não foram comer, quantas pessoas que trabalham com comida foram, né, com alimentação, com doce, foram fazer o morango do amor. Isso é errado? Não. A pessoa que for inteligente e ela quer ganhar dinheiro, visionária, ela vai aproveitar o hype do momento. Mas a questão é, muitos começaram a postar, não é porque gosta daquilo, é porque queriam fazer parte ali daquela conversa do momento, e é ótimo. Você quer um exemplo? Quando você se reúne com seus amigos e com sua família, assim como eu falei no início desse vídeo, não é bom quando você começa a conversar sobre assuntos que você entende. Agora, quando começa aquele assunto que você não faz a mínima, você começa a ficar mais separado. E aquela sensação de ser excluído é péssimo. Então, assim também na rede social, isso só está reverberando a gente enquanto sociedade dentro de um lugar tecnológico. Então, quando você vê as pessoas postando, é muito comum você querer postar também para fazer parte ali daquela conversa. Mas a questão é, a pergunta é, na verdade, você gosta ou você só está fazendo porque todo mundo está fazendo? Você quer um exemplo? Hoje em dia é muito comum você ver em vários lugares do Brasil a cultura de cuidar do próprio corpo, de fazer academia e de ter uma rotina de alimentação saudável, e isso é muito bom. Então, quando eu falei no início desse vídeo que o senso comum ele começa a moldar a pessoa, a gente não pode negar que isso também traz benefícios. Afinal, uma alimentação saudável e exercícios físicos são bons para o corpo. Mas a questão é, ir para academia dá visibilidade, o corpo dá like, a rotina fitness dá view e a disciplina dá status. Note que não é só academia, é lifestyle, é estética, é produtividade e é uma rotina perfeita que é vendida como algo bonito. Então muitas pessoas começam a postar nas redes sociais, ou até mesmo frequentar a academia, por conta desse reforço, porque as pessoas a sociedade, as pessoas que você está seguindo no Instagram, começa a reforçar isso para você. E você começa a querer ter involuntariamente a sensação de estar sendo pertencente a algo. Mas e quando você tem um hobby que não dá engajamento? Será que ele não é bom para ser praticado? Essa é a questão, porque quando tem essa necessidade de ser muito bem visto, de estar sendo pertencente a algo, a gente começa a deixar coisas que não têm visibilidade para trás. Pessoas deixam de ler, pessoas deixam de consumir vídeos que podem te trazer algum benefício, pessoas deixam de estudar coisas que não são bem vistas na sociedade, justamente porque não está sendo pertencente a algo, está sendo excluído. Você quer um exemplo? É muito fácil você escolher uma profissão que todo mundo está fazendo. É muito fácil você escolher uma profissão que todo mundo quer fazer. Mas quais são as pessoas que vão escolher aquelas profissões que ninguém quer ser? Inclusive, quando você escolhe, você ainda pode ser taxado como alguém que não escolheu direito, como alguém que, até mesmo como, entre aspas, um burro. Nossa, você está escolhendo isso não dá futuro. Por exemplo, a minha profissão. Eu me considero um vitorioso. Inclusive, eu vou deixar aqui no card que eu tenho os vídeos que falam sobre minha trajetória enquanto profissional da música. Mas é uma profissão que é desvalorizada e não é bem vista na sociedade. Então eu tenho reforços, vamos botar assim, suficientes para não ser um professor de música, porque não traz engajamento. Entretanto, quando você faz uma atividade que as pessoas não estão vendo e não traz engajamento, possivelmente é algo autêntico. E hobby não é para ser postado, hobby é para ser vivido. É muito bom quando você faz alguma coisa e você não espera senso de validação. Por isso que no início desse vídeo eu te perguntei, quais são as atividades que você está fazendo no seu cotidiano que não tem uma necessidade de ser postada? Aquela atividade que não tem necessidade de ser postada, possivelmente é quando está o seu eu autêntico ali. E eu quero deixar aqui uma frase, talvez hoje o maior ato de rebeldia seja gostar algo em silêncio. Como assim ato de rebeldia? Quando você gosta de alguma coisa sem postar nada, é difícil, porque é tão fácil, tanta parte da nossa rotina postar alguma coisa, mas quando você consegue gostar de algo sem postar, ou seja, sem ter aquele senso de validação,
cara, aquilo ali possivelmente é algo autêntico. Então aqui fica a pergunta: quais as atividades que você tem feito no dia a dia que não é para postar, que não é para trazer engajamento, mas é que você gosta de verdade? Então eu quero te encorajar nesse vídeo é justamente isso. Dê espaço para hobbies, dê espaço para atividades que mesmo que você não vá postar, mas te tragam alegria. E outra coisa, né, não sei se eu comentei aqui nesse vídeo, mas a dopamina barata também tem acabado com as pessoas, isso já é um assunto para um outro vídeo, mas essa sensação de estar sempre fazendo algo altamente dopaminérgico, está deixando as pessoas cada vez mais ansiosas e não deixando elas fazerem atividades que dão dopamina a longo prazo. Afinal, quando você abre um vídeo curto, você tem um excesso de dopamina. Mas, por exemplo, você passa a tocar um violão, você vai ter esse pico de dopamina em muitos minutos, talvez em 40 minutos. Então as pessoas estão cada vez mais deixando de lado e, por consequência, deixando os hobbies também de lado. Então quero te encorajar justamente isso. Comece a pensar em situações que você pode ser autêntico, talvez começar um artesanato, talvez começar uma pintura, talvez começar a aprender um novo instrumento, aprender uma nova língua, sem aquela necessidade de fazer algo porque traz engajamento. Bom, eu quero justamente te incentivar a fazer isso. Se você chegou nesse vídeo e esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero que você comente aqui nos comentários engajamento. E é claro, se você quiser ajudar o canal, você pode curtir, pode compartilhar. Tem também meu livro de poemas que está aqui na descrição se você quiser acompanhar. E é isso, espero você no outro vídeo e até a próxima.